Antes de você sentar, procura o irmão, dá um abraço nele. É bom estar junto contigo. Hoje nós chegamos aqui, estava sem luz. Um fio lá atrás, que alimenta aqui a casa do Senhor, se desligou do disjuntor. Em 10 minutos Deus nos deu graça e conseguimos aí resolver o problema. E estamos aí adorando ao nosso Deus. E vamos ouvir o que Deus tem para nós. Hoje é um culto de mulheres, né? A responsabilidade das mulheres, quem ia pegar era minha esposa. Minha esposa pegou uma estomatite e ela está impossibilitada de ficar falando, até de comer. Ela está com dificuldade, mas graças a Deus, a partir de ontem ela já teve uma melhora muito grande. Até ontem eu falei, poxa, o Senhor vai fazer você pregar. Ela, só se for um milagre. Eu falei, amém, eu acredito em milagre, né? Mas ela já está bem melhor. Passou um dia muito bom, já comeu melhor, né? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero, ela falou para mim, poxa, Joaquim, prega para mim, porque a Fernanda está com dificuldade, a Sheila também está, e aí começou a... Eu falei, amém, então vou botar uma saia e vou pregar em nome de Jesus. Só não tirei o bigode, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tá, amados? Então eu estava pedindo a Deus uma palavra, e isso já estava dentro do meu coração há algum tempo, falar, porque as irmãs sempre que pregam aqui, pregam sobre mulheres, né, que são exemplo na Bíblia. Eu vou falar hoje de uma mulher que a gente não pode ter ela como exemplo. É um problema muito sério esse tipo de mulher, né? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 20. E o tema é Jezabel, o exemplo de mulher que não deve ser seguido. O exemplo de mulher que não deve ser seguido, hein? Aleluia. Apocalipse 2, versículos 18 até o 20, 3 versículos só. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tem, porém, contra ti o tolerares. Guarda bem esse versículo, esse verbo, tolerar, tá? Que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aleluia! Vamos falar sobre essa mulher, né? Essa personagem aí chamada Jezabel, que nós sabemos que nos dias de hoje um espírito que atuava na personagem da Bíblia, Jezabel, uma mulher que não suportava profetas, uma mulher que matava profetas, né? Uma mulher que era dominadora, era uma mulher que tomava decisões que o homem deveria tomar. E aí sobre isso que esse versículo está falando aí, porque nós vamos comentar não só na igreja, mas também no lar, né? No lar também tem muitas situações que as mulheres precisam crescer, aprender, e não seja como Jezabel, né? Normalmente o púlpito desta igreja prega os exemplos para serem seguidos pelas mulheres cristãs, mas hoje eu quero expor um exemplo que não deve ser seguido pelas mulheres que temem o poderoso nome de Jesus. E esse texto nos fala a respeito do nome de uma mulher que a si mesmo se declara profetiza, né? Então ela mesmo se autodefine como profeta, né? E também tem como maior pecado o poder da sedução. Interessante, uma mulher que tinha a capacidade de seduzir. Tem pessoas assim, que seduzem as pessoas seguem, não a Deus, mas ao homem, no caso aí a mulher, né? E aqui diz, olha, ela seduziu os servos do Senhor a praticarem a prostituição.
Quem está falando isso é Deus, né? O Senhor que fala, né? E aqui ele diz, olha só que coisa interessante, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quer dizer, ela fazia com que os servos de Deus, os cristãos, perdessem o temor do Senhor. Então esse tipo de pessoa é muito perigosa dentro da igreja, dentro de uma casa, né? Nós vamos precisar entender isso. Com todas essas virtudes do mal, ainda lhe permitiam que ensinasse naquela igreja. Quer dizer, o que a gente entende como uma pessoa que ensina? É uma pessoa que tem o quê? Exemplo de vida. A pessoa que não tem exemplo de vida, ela não pode ensinar, ela não pode ser uma mestra, ela não pode ser uma pessoa que tem a responsabilidade de transmitir conhecimento. Porque se ela não pratica o conhecimento que ela transmite, então a Bíblia aqui condena o anjo da igreja, porque aquela mulher que se dizia profeta, profetiza, ensinasse na igreja, que tinha essas características de sedução, ensinasse na igreja. Não que as mulheres não possam ter o seu ministério na igreja, não é isso. É esse tipo de pessoa que tem que ser cortada do ensino da igreja, porque ela é um perigo para arrastar os membros da igreja, aqueles que têm responsabilidade de servir a Deus, perderem principalmente o temor a Deus e passarem a fazer tudo o que Deus condena. Para se ensinar alguma coisa, eu preciso ser exemplo. Eu não posso dizer não fume se eu continuo fumando. Eu não posso dizer não se prostitua se eu ainda me prostituo. Eu não posso dizer não coma comida consagrada aos ídolos se ainda eu continuo a comer esse tipo de comida. Mas o maior problema daquela mulher chamada Jezabel estava em casa, na sua família. Porque quando o problema explode na igreja, você vai ver que o problema está na casa da pessoa. Porque a Bíblia diz o seguinte, que nós temos que ter a nossa casa em ordem para depois colocar a casa do Senhor em ordem. Nós não podemos nunca vir para organizar a casa do Senhor tendo a nossa casa totalmente desorganizada. Então, nós temos que ir para a casa de Jezabel. Nós temos que ir lá na história dessa personagem chamada Jezabel, que a Bíblia conta lá em 1 Reis, e lá na casa dela, como é que era o comportamento dela. Nós temos que observar isso, né? E aqui diz o seguinte, olha só. Aquela mulher se casou com um rei de Israel, filho de Abraão. Acabe, o rei, era um rei da linhagem de Abraão. Ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Muitas pessoas ficam querendo entender que nação era essa, que tribo era essa, Sidônios, né? Jezabel tinha linhagem, ela era filha do rei dos Sidônios. Era uma pessoa que tinha nome, tinha bagagem, né? Vivia em palácio, estava acostumada com a boa vida. Os Sidônios, mais conhecidos como fenícios, era um povo oriundo do norte da Palestina. O termo Sidônio deriva do nome Sidom. Sidom, de acordo com a Bíblia, era filho de Canaã. E Canaã era neto, e Sidom era neto de Cã, filho de Noé. Só para você ter a ideia de que como foi no recomeço. Depois da arca, Noé tinha 3 filhos, um deles era Cã. Cã teve Canaã, e Canaã teve como primogênito Sidom. Isso está lá em Gênesis capítulo 10, se você quiser ir, genealogia, né? Gênesis capítulo de número 10, versículo de número 15. Você vai ver aí os descendentes de Cã. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Aete. Então, Sidom, que deu origem
aos sidônios, a palavra de Deus diz que ele era filho de Canaã, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Olha só que coisa interessante, né? E você sabe a história de Cã, né? Cã foi amaldiçoado, foi falado uma palavra para ele por Noé a respeito do que aconteceu com ele. E esses filhos de Cã habitavam, de Canaã, né? Habitavam aquela terra chamada Canaã, por causa do nome do filho de Cã. Jezabel não fazia parte do povo de Deus. Isto aponta para uma união em julgo desigual. Então, Acabe, que era filho de Israel, filho de Abraão, tinha toda a bênção de Abraão sobre a sua vida. Ele abriu mão da palavra de Deus para poder se unir a uma pessoa que não era povo de Deus. E a Bíblia proíbe a união dos filhos de Abraão com outros povos. A Bíblia proíbe nos dias atuais a união do crente com o incrédulo. Então nós precisamos sempre nos lembrar disso. Isso tem que ser ensinado, porque a falta do conhecimento traz a destruição. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Muitos cristãos aí estão se unindo a pessoas que não são cristãs por falta de conhecimento. Precisam ser alertadas. Parece que as pessoas não gostam de pregar sobre esses assuntos. Desliga a lanterna para mim. Eu estou com o celular com a lanterna. Vai acabar minha bateria rapidinho, por favor. Depois a Mariana corta esse trecho. Dá um jeitinho aí, Daniel. Você é muito bom nisso. Então, bom, enquanto ele está tocando ali, eu estou tocando aqui. Abra sua Bíblia só em 2 Coríntios. Estranho. Quando você tiver um caso desse, você mostra essa passagem, versículo 14, capítulo 6, versículo 14. Ele diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, versículo 17, olha a ordem de Deus: separai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então, Acabe estava vivendo matrimonialmente falando, com Jezabel. E aquela mulher foi a entrada do diabo na vida daquela família. Porque a desobediência traz a maldição. Então o mal entrou na vida daquela família. Jezabel era exatamente o instrumento pelo qual Satanás ia agir. Jezabel era a mulher errada na vida de Acabe. E como mulher errada na vida de um homem de Deus, passa a ser o instrumento de Satanás para agir na vida das pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Interessante isso, né? Acabe, tudo que ele se envolvia, Jezabel se metia. Quer dizer, Satanás se metia, o inimigo se metia, o instrumento do diabo se metia, né? Essa mulher levou o rei Acabe a se tornar um adorador de Satanás. E a Bíblia diz isso, que quando uma pessoa que teme a Deus se une a uma pessoa que não teme a Deus, ela vai servir aquele Deus daquela pessoa. Deus é que diz isso. Isso não é pastor que diz, isso não é igreja que diz, é a palavra do Senhor. E aqui ela vem dizendo o seguinte, que a palavra do Senhor diz que Acabe edificou um altar a Baal. Na casa de Baal ele edificou um altar. E também edificou em Samaria essa casa de Baal.
Acabe também fez um poste ídolo. Olha só como é que as coisas vão se degradando na vida daquele que fazia parte do povo de Deus. Acabe também fez um poste ídolo, e outra arte que essa mulher gostava de fazer era mandar matar os profetas do Senhor. Ela gostava de matar profeta. Então tem pessoas que não suportam profetas de Deus. Tem pessoas que não gostam de profetas de Deus. O que é o profeta de Deus? São todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode levantar sua mão direita e dizer: eu sou um profeta de Deus, eu sou uma profetisa de Deus. Você é uma profetisa de Deus. Hoje à noite das mulheres, né? Você é uma profeta de Deus. Então nós precisamos nos lembrar que tem espíritos malignos que desejam fechar a nossa boca, tapar os nossos lábios, fazer com que nós não proclamemos o reino de Deus. E é por essa razão que dentro da igreja não pode haver espaço para esse tipo de mulher, para esse tipo de espírito. São espíritos que não suportam profetas do Senhor. Jezabel era o tipo de mulher que resolvia os problemas pelo marido. Uma mulher que gosta de resolver os problemas do marido. E Jezabel era assim, ela tomava a frente de todas as ações que o marido tinha que tomar. O marido ficava meio triste, ela perguntava: por que tu está triste? Ah, por causa disso. Ela falava: fica quieta aí que eu vou resolver. A solução dela era na base da morte. Porque o diabo vem só para roubar, matar e destruir. E ela era o instrumento do diabo. Acabe e Jezabel viveram no tempo do profeta Elias. E Elias profetizou uma grande seca sobre toda a terra durante o governo do rei Acabe. E durante essa seca, o rei Acabe mandou seu servo Obadias, que era um homem temente ao Senhor, que fosse procurar alguma coisa verde. Ó, você sai por aqui que eu vou sair por lá. E Obadias saiu sozinho. A palavra de Deus conta essa história. Está lá em 1 Reis, capítulo 17. Vamos lá. 1 Reis 17, versículo 1. Ele diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então começou uma seca que foi profetizada pela boca do homem de Deus. E no capítulo 18, versículos 1 em diante, diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano. Passaram-se 3 anos. Já estava durante o 3º ano, né? Olha lá. Dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, olha aí, exterminava, olha o exterminador aí. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. A fome era intensa, a sede era intensa, então os animais já estavam morrendo todos. Aí repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à frente por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Olha aí. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Então houve um encontro do profeta com Obadias. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: sou eu. Vai e diz a teu senhor: eis que aí está Elias.
Porém ele disse: em que pequei para que me entregues teu servo na mão, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, e diz a teu Senhor, eis que aí está Elias. Ele me matará, disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Olha que encontro, Acabe e Elias. Depois de vencer aí, houve aquela batalha no Monte Carmelo, né, que Elias vence os profetas de Baal, todos nós conhecemos, eu não vou contar essa história. E depois de vencer os profetas de Baal, Elias sobe o Monte Carmelo e profetiza a chegada da chuva. Ele profetiza, quem se lembra, né? Sobe, olha para o horizonte e vê, não tem nada, não tem nada, não. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, né? Todos conhecem essa passagem, né? Amém? Então, e aí ele profetizou sobre a chuva. E Acabe era um rei omisso, pois sua mulher o dominava. Você sabe que tem mulheres que dominam um lar, tiram a autoridade do homem. Essa é uma das maiores características de Jezabel, porque Jezabel começa no lar e deságua na igreja. Interessante isso, né? Deságua na igreja. A gente acaba tendo problema aqui, mas o problema começa em casa. E essa é uma das maiores características de Jezabel. Por isso eu disse que o problema maior de Jezabel estava em casa. Hoje o espírito que atuava em Jezabel atua em muitas mulheres que querem tomar lugar dos homens. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. A ordem é essa. Quando o lar está invertido, você imagina uma mulher de cabeça para baixo, né? O vestido cai, as vergonhas daquele lar se amostram todas. Então é uma vergonha o lar ser dominado pela mulher. Nós precisamos entender isso, né? E Acabe fez saber a Jezabel tudo o que acontecera no Monte Carmelo, entre Elias e os profetas de Baal. Como Elias matou os profetas de Baal, ele contou tudo para Jezabel. Vamos lá no capítulo 19, versículos de 1 a 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, ela metia medo mesmo nos profetas de Deus, né? Tem mulher que bota medo na gente, né? É sério, eu estou falando sério. O líder da igreja, repara, lá em Apocalipse capítulo 2, né? Aquele versículo que nós lemos lá, versículo 20, ele fala ao anjo da igreja: tu tolera, porque ela te seduz, ela seduz todo mundo, né? É uma coisa de doido. É muito difícil você dominar uma mulher dessa, você ter domínio sobre uma situação dessa. E ele vem aqui dizendo: olha, temendo, pois, Elias levantou-se, o homem que matou 850 profetas de Baal. Olha só, ele diz aí: e para salvar a sua vida, se pois chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta,
Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Que isso, hein? Que isso, hein? Que mulher é essa que faz um profeta, um dos maiores profetas da Bíblia, pedir a morte? Que espírito é esse, meu irmão, que domina uma mulher desse jeito? Que espírito é esse? Jezabel tem a capacidade de levar homens de Deus ao suicídio. Como tem homem de Deus se suicidando nesses dias? E o pessoal, a maioria diz que é o ministério, que é isso e aquilo. Não deve ter uma Jezabel em casa, não deve ter. Alguma coisa acontece em casa. Não sei o que é, mas acontece. Porque é uma loucura. Uma loucura. Hoje muitos homens de Deus estão tirando sua própria vida. Por quê? Porque estão assustados com as ameaças de Jezabel. Porque joga pesado. Joga pesado. Elias, talvez o maior profeta do Antigo Testamento, ficou muito assustado com as ameaças de Jezabel. Elias pediu a Deus a sua morte. Quando Jesus foi transfigurado lá no monte, a Bíblia não diz qual é o monte, muitos dizem que é o Monte Tabor, né? Mas a Bíblia não fala qual é o monte. Apareceram Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E Jesus estava ali no meio. E a voz que veio do céu disse: olha, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E quem é que ouviu isso? Pedro, Tiago e João. Mostrando que hoje nós temos que ouvir Jesus. É Ele que é a verdade, é Ele que é a vida, Ele que é a ressurreição. E Jezabel interferia em todos os desejos do rei Acabe, todos os desejos. Você imagina essa mulher, a mulher chega a dominar desejo. Quando eu olho para uma Jezabel, eu fico doido, eu falo: Jesus, deve ser um tormento. Dormir com tormento, já pensou um negócio desse? Em certa ocasião, o rei Acabe quis fazer uma horta ao lado do muro do palácio. Ele queria fazer uma horta. O rei queria fazer uma horta, uma coisa simples. Mas ele queria exatamente naquele pedaço de terra que pertencia a Nabote. E Acabe foi lá conversar com Nabote, que se recusou a vender aquele pedaço de terra. Por quê? Porque era herança. E o rei Acabe ficou muito triste, ficou entristecido dentro de casa por não realizar o seu desejo. E aquela mulher, Jezabel, chega para ele e pergunta para ele: por que se encontra triste o meu rei? Olha que coisa, hein? Que coisa, hein? Acabe conta para ela, e ela toma a decisão de resolver a questão por Acabe. Sabe como é que ela resolve a questão? Matando. Manda matar Nabote. E toma a sua terra no grito. Hoje em dia, Jezabel faria parte de uma milícia fácil. Seria uma miliciana. Ó, se não quiser, morre. É assim, é assim. É assim que acontece hoje. Tem muito lugar que é assim que funciona. Capítulo 21. E a história. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Acabe estava querendo comprar. Legal, uma negociação.
olha, eu troco por uma terra melhor, eu compro em dinheiro, você que sabe. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Olha, era uma herança. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto, não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, e com ele lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ela é uma miliciana. Um miliciano. Olha lá. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Olha, já assinou por Acabe, carimbou por Acabe, já selou com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, que habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo, fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora, apedrejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Jezabel conseguia seduzir toda uma população, seduzia a multidão. Hoje tem pessoas que seduzem multidões. A multidão vai fazer o que é mal, vai matar, vai testemunhar, porque foi seduzido por Jezabel. É um demônio terrível esse. E olha só: apregoaram o jejum, trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Muito rápido as coisas, né? A justiça do crime é assim, decide rápido. A justiça do crime decide rápido. E aqui ele vem e diz: olha só, tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Que coisa, hein? Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. E aí a história continua, que eu não vou contar a história toda, porque o espírito de Jezabel está atuando nos dias de hoje, igreja, dentro das igrejas. Precisamos nos sujeitar, sim, à palavra de Deus. Amém. Amém, Jesus. Somente a palavra de Deus pode direcionar as nossas atitudes. Não deixe se influenciar por espíritos de sedução, por palavras bonitinhas. Olhe para ver o exemplo. Nós precisamos olhar o exemplo das pessoas. Deus diz: como conhecerei? Tem que ver o fruto. Conhece a árvore pelo fruto. Então nós precisamos observar isso. Dentro da igreja é uma coisa, mas como é que é em casa? Como é que isso, essas coisas que a gente tem que ver. Por quê? A igreja é onde nós nos reunimos. Todas as nossas dificuldades deverão ser levadas a Deus para nos ajudar a solucioná-las. Antes de casar, escolha bem. Né? Falando com os solteiros agora. Antes de casar, escolha bem. Porque depois de casar, não tem jeito, tem que segurar a onda. Como tem marido frouxo, né? Tem muito marido que é frouxo.
Acabe era um dele. Eu poderia pregar, mas hoje era das mulheres, eu preguei sobre Jezabel. No conto dos homens, eu vou pregar sobre Acabe, marido frouxo. Não é verdade? Não se posiciona. Nós precisamos entender isso. Que o marido tem um papel, cada um tem que fazer o seu papel. Os maridos deverão deixar de ser frouxos. A responsabilidade de cada um no casamento deverá ser vivenciada de uma forma bíblica. Nós precisamos executar o papel do marido e o papel da mulher biblicamente. Qual é o papel que Deus exige de mim? Se eu cumprir esse papel, sou um bem-aventurado. Amém, Jesus. Se a minha mulher cumprir o papel dela como mulher, segundo o padrão de Deus, ela é uma bem-aventurada. E se ela é bem-aventurada, ela vai me abençoar e eu vou abençoá-la. É assim que funciona. Então nós precisamos entender isso. Este tipo de espírito encontra espaço quando o líder da casa, quando o líder da igreja não ocupa o seu espaço. Por isso que estava lá na igreja. Por isso que ele estava lá na igreja, esse tipo de espírito de Jezabel. Dentro da igreja, Deus não proíbe a mulher de ensinar. Deus proíbe qualquer um de ensinar que não seja exemplo. A Bíblia chama os pastores de modelo do rebanho. Amém, queridos? Modelo do rebanho. Então nós temos que olhar para a vida. Como é? Está sendo modelo? Me ensina. Não está sendo? Ficar calado. Então nós precisamos entender isso. A responsabilidade de cada um, de cada vida diante de Deus deverá ser vivenciada de uma forma plena. Não devemos dar lugar ao diabo. A igreja não pode dar lugar ao diabo. Não devemos criar oportunidades para que esse tipo de espírito se instale no nosso meio. Como é que nós vamos proibir esse tipo de espírito se instalar no nosso meio? Com ordem e decência. Amém. O diabo não consegue, ele não suporta a ordem e decência. Quando as coisas estão organizadas, o diabo não tem como entrar. Ele não encontra espaço. Ele fica com dificuldade de agir. Como é que ele vai ensinar se tem uma peneira para passar? Ele vai ficar numa das peneiras. Não é assim que funciona? A peneira vai ter que ser feita. Então quanto mais peneira nós tivermos, mais protegido estará o rebanho. Mais protegido estará a tua vida e a tua casa. Amém, queridos? Você está entendendo? Diga amém. Amém. O verbo do texto original desta passagem fala em tolerar. O pastor daquela igreja, o anjo daquela igreja, tolerava Jezabel. E Deus falou com ele: uma coisa eu tenho para te repreender. Vamos lá, em Apocalipse capítulo 2. Né? Aqui, ó. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti tolerares, que essa mulher, Jezabel, olha só. Ele está dando nome aqui, é o tipo de espírito que atuava em Jezabel. Não é o nome de uma mulher, pelo amor de Deus. Aqui nós não temos Jezabel, graças a Deus. Né? Mas pode ter o espírito querendo atuar. E nós temos que vigiar nessa área. Ele diz, olha, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos. Seduzia quem? Os servos de Deus. E diz assim, a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Sabe como é que acontece? As pessoas vão tolerando. É uma bobagem aqui, tolera, uma bobagem ali, tolera, uma bobagem acolá, tolera, vai tolerando, daqui a pouquinho, impossível de você segurar. A serpente já está muito grande, a serpente já está veloz, e aí fica difícil você segurar. O ideal é manter elas num ninho pequenininho, né? Pequenininho é criança, né? Da história do anjo criança, né? Não vou contar não, mas essa história já é antiga. Então, nós precisamos entender
que as pessoas vão tolerando, Jezabel vai crescendo. Nós não podemos tolerar. Nesse ponto você tem que ser radical, nesse ponto você tem que ser exigente. Porque você vai tolerando e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quem conhece aí Word, né? Tem lá os números que você bota a letra, né? Tem a letra 12 que é pequena, letra 13, 14, 20. Né? A minha aqui está com 18. Que eu, para me enxergar melhor, boto 18. A Jezabel ali deve ter uma Jezabel de 100. Se deixar ela solta, a Jezabel fica uma Jezabel imensa. Ocupa o espaço todo. Jezabel, meu Deus do céu, como é que vai ser? Não tolere para que ela não cresça. Não permita que a tua vida seja uma vida como a de Jezabel. Não permita. Por isso que o tema da mensagem de hoje é o exemplo que você não pode seguir. Amém, queridos? Amém. Aleluia. As pessoas vão tolerando e Jezabel vai crescendo. Em primeiro lugar, ela se declara profetiza. Sabe como é que um profeta é levantado na igreja? Ele começa a profetizar nas reuniões menores. E o pessoal vai julgando, vai vendo, vai olhando a maneira dele se comportar dentro da igreja, dentro dos grupos. É uma pessoa de uma só palavra. Você vai começando a ganhar confiança da igreja, até Deus te estabelecer na igreja. Não é você que diz, eu sou profeta. Isso é conversa fiada. Ela se declarava. Ela não tinha o testemunho da igreja, ela não tinha o testemunho de ninguém. Ela é que dizia que ela era profetisa. O dom da profecia deverá ser julgado por toda a igreja. Não receba qualquer palavra, igreja. Tem pessoas aí que ficam abaladas porque fulano falou isso. Meu Deus do céu, quietas. Julgue. A Bíblia manda você julgar a profecia. Mas tem pessoas que ficam abaladas com uma palavra qualquer, né? Julgue a profecia, retenha o que é bom. Quando Deus fala sobre profecia, Ele fala 3 verbos, eu vou até lá. Em 1 Coríntios 14, eu queria que você guardasse esses três verbos, né? Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens. Olha aí, 3 verbos: edificando, exortando e consolando. Você tem algum verbo chamado ameaçando? Não tem. Tem profeta que ameaça. Tem profeta que assusta. É verdade? Olha o que ele diz aqui, olha. Edificando, exortando e consolando. A palavra de Deus é consolo. A palavra de Deus é edificação, meu Deus. Isso é para a nossa vida. A palavra de Deus é exortação, quando nós precisamos ser exortados. Mas tudo feito com amor. Ela ensinava na igreja. Estou falando aqui já do ministério dela, tá? Ela ensinava na igreja. A área de ensino deverá ser acompanhada do testemunho de vida. Nós não podemos expor as nossas vidas a determinadas pessoas que se dizem mestres. Qual é o problema hoje do ensino público? É que eles pegam, em vez de ensinar matemática, vão ensinar o quê? Sexo. Vamos falar de LGBT. Vamos falar de essas coisas todas aí que estão querendo cortar. Tem um monte de gente, basta ver o Luciano Huck aí, estava lá com a entrevista lá, uma pessoa lá naquelas perguntas, capital do Paraná. Ele não tem que responder não, tem 4 opções. Porto Alegre, Curitiba, Campo Grande e Florianópolis. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou pedir ajuda. Meu Deus, o homem não vive no Brasil, não conhece. Não sabe nem o que é Lava Jato. A Lava Jato é em Curitiba, Paraná.
Estão alienados. As pessoas estão estudando, estão alienadas, porque os professores não ensinam. Esse tipo de mestre tem que ter o quê? Compromisso com o ensino. Então nós não podemos abrir mão disso. Então, a pessoa não tem que dizer que ela é mestre. Ela tem que se preparar para poder dar aula. O processo continua. Agora entra a sedução. Daqui a pouquinho, ela está tomando conta de uma turma. Aí aquela turma, o que ela vai fazendo? Ela vai seduzindo aquela turma. Aquela turma está na mão dela. Você imagina o que é uma pessoa com um demônio de Jezabel? Seduz uma turma inteira. Começa a mover dúvidas em vez de trazer fé. Eu falo isso sempre para os pastores. Pastores, o que nós temos que pregar aqui é fé. Nós não podemos trazer dúvida. Nós somos pregadores da fé, nós não podemos ser pregadores de dúvida. Eu não posso sair daqui de um culto cheio de dúvida. Eu tenho que sair daqui cheio de fé. Amém, igreja? Amém. Não posso, eu não posso. Porque se eu for pregador de dúvida, meu irmão, você vai ficar... A Bíblia proíbe debate por isso, porque o debate traz dúvida. Você bota uma mesa de 4 pastores, cada um de uma linha. E aí começa, o assunto é esse aqui fala uma coisa, esse aqui fala outra, esse aqui fala outra, esse aqui fala outra. Qual é a solução? Quem está ouvindo fica maluco. Fica atordoado. Aí Deus proíbe não só o debate, mas você também de ouvir debate. E você vê aqueles pastores cascudos orando: Senhor, que a tua sabedoria seja distribuída através das ondas dessa rádio. Nos usa, meu Deus do céu, vai usar como? Se a palavra diz que eles vão ficar tudo tonto, atordoado. Abra a sua Bíblia aí, em Timóteo. Capítulo de número 2, versículo 14. Você já ouviu na palavra subversivo? Subversivo o que é? Uma pessoa que não se sujeita à lei. É o guerrilheiro, né? Olha só, recomendo estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Vamos lá em Tito 3, versículo 9. Olha só o que diz aqui. Parece até que a Bíblia foi escrita agora, né? Por causa da 93 e da 97, né? Da Rádio Melodia e da Rádio Betel, né? Aí, ó, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Não tem utilidade. E você vê os pastores orando. Vamos abrir o debate orando. Fulano de tal está com a oportunidade. E ele faz aquela oração bonita. É fútil. Não serve para nada. Só vai confundir os ouvintes. É o que está aqui, meu irmão. É o que a palavra de Deus fala. Mas eles ficam lá com a oportunidade de divulgar a sua igreja, o seu ministério. E eles não veem preço para fazer isso. O preço são vidas que estão lá do outro lado ouvindo, dizendo que o debate está solucionando as dúvidas. Está nada, está botando mais dúvida. Botando mais dúvida. Então eu falei da sedução, né? Todos começam a acreditar que ela é uma profetisa. Ela começa a seduzir. Você sabe que uma mentira repetida diversas vezes acaba se tornando uma verdade. Repete uma mentira: Papai Noel, dia 25, Papai Noel vem. O Trump agora, o mundo inteiro se levantou contra ele, porque ele perguntou a uma criança de 7 anos: você ainda acredita em Papai Noel? No telefone.
Você já está na idade de saber que não existe. O Trump falou isso. Quer dizer, uma mentira que se tornou verdade. Todos começam a aceitar os seus ensinos como verdades de Deus. Amados, o negócio é muito sério. Tem igrejas ali que estão passando por lutas tremendas. O rebanho todo está encantado, enfeitiçado. Tem igrejas ali que o negócio está muito sério, filho. As pessoas estão, como diz aqui, seduzidas. Eu encontrei com um amigo ali na Praça do Barro Vermelho, ele está numa igreja. Eu perguntei para ele, pô, tu está nessa igreja? É, pastor, eu estou fazendo um curso de soprar chofar. Ele está estudando. Ele está fazendo um curso de chifre de carneiro. Está fazendo um curso. Eu falei, mas para que isso? Mas para que isso? Eu falei para ele, para que isso? Pastor, estou gostando muito lá. Então, mas temos que conversar sobre isso com mais calma. Tudo em termos de culto do Antigo Testamento tem que ser abandonado. Jesus trouxe um novo sacerdote para a gente. Nós fazemos parte de uma linhagem de sacerdotes novos. Não somos mais do sacerdote segundo Arão, nós somos agora segundo Melquisedeque. É um outro tipo de sacerdócio. Larga essa trombeta de carneiro aí. Vai aprender uma guitarra, vai aprender uma bateria, vai aprender qualquer coisa. Larga essa trombeta de carneiro aí. Aleluia. E aí entra a sedução, ela vai seduzindo os ouvintes. Quando você percebe, já é tarde. E por fim, Jezabel acaba levando a igreja a cometer todo tipo de desobediência. Esse tipo de espírito leva a igreja à prática da prostituição. Você sabe o que é a prática da prostituição? Porque quando você perde a simplicidade e a pureza devida a Cristo, você se torna um prostituto espiritual. E esse reflexo espiritual acaba vindo também para a sua vida pessoal. E as famílias são atingidas. As famílias são atingidas. O que está acontecendo no espiritual se reflete no material. As famílias vão sendo desfeitas por causa da infidelidade. Porque se ele não consegue ser fiel a Deus, como ele vai ser fiel à esposa ou a esposa vai ser fiel a ele? Esse é o princípio. O temor do Senhor diminui, levando a igreja a participar da mesa dos demônios. Comer comida sacrificada a ídolo é participar da mesa dos demônios. Beber do cálice dos demônios. Nós precisamos expulsar esse tipo de espírito do meio da igreja. Graças a Deus aqui, nós estamos vigilantes, atentos. Só fala G não é Jezabel, não é Jesus. Aleluia! Aleluia! Ó glória! Ali, Jesus! Ó glória! Jezabel não. Jesus. Começa igual, mas o final é triste, é diferente. É interessante, né? Então nós precisamos, fora todo espírito de Jezabel, esta igreja tem Jesus como Senhor e Salvador. Nós acreditamos na poderosa palavra de Deus. Nós acreditamos no novo nascimento. Você acredita, vai dando glória a Deus. Nós acreditamos no lavar regenerador do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós acreditamos no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Nós acreditamos que a obra que Jesus começou em nossas vidas há de terminá-la até o dia de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Vamos
vamos encerrar agora e eu vou pedir para você vir aqui na frente. Diga para mim, Barão. Louvado seja Deus.